Por quê? Tem uma comissão lá, que é a Comissão de Segurança. Se você não obedece o que a Comissão de Segurança faz, que eles querem, eles podem sim invadir o teu país. Eles podem prender qualquer um no país hoje. Se você viola qualquer preceito do Conselho de Segurança da ONU, que são 5 membros, você é considerado um terrorista internacional. A ONU, esse Conselho de Segurança, pode mandar prender, bloquear todos os teus bens e depois define o teu destino. Mas tem umas travas nisso. Não tem nenhuma trava. Acabou todas as travas legais locais. Isso não é um... Esse agora que foi refundado, há uns, sei lá, um mês atrás, não é um troço mais informal do que você está falando? Sim, é mais informal. Mas o que acontece? Como tudo no controle, como qualquer coisa, assim como era informal. Lembra da ONU, quando ela foi formada? Ela foi informal. Você é voluntário você participar da ONU, não. Você participa. Qual era a ideia da ONU? A ONU era você... vamos acabar com a guerra no mundo. Tem uma vontade assim, grandiosa, positiva. O que é a ONU hoje? Os conselhos que existem estão interferindo diretamente. OMS... interferindo diretamente, não eles pessoalmente, mas eles estão direcionando a interferência. E estão obedecendo, você vê juiz aqui no Brasil, obedecendo a ONU. Então, se num primeiro momento é uma instituição tênue, supostamente com bons valores, olha, vamos acabar a paz mundial, todo mundo quer isso, legal, todo mundo voluntário, você entra na ONU voluntário. Agora eles passam a ser diretores de política de saúde, de diretores de política de saneamento, de política ambiental, eles passam a ser direcionadores de como fazer interferência. E ai de você de negar. Ai de você de negar. Porque assim, vai ser o mesmo processo. Então, eles começam tênues. Um conselho lá, não, é um conselho simbólico. É uma coisa como a Unasul. É a mesma coisa. É um conselho simbólico lá de países e tal. Vai emitir relatórios. Mas agora o que acontece? Teve uma coisa que é a Agenda 2030. A ONU criou a Agenda 2030. Agora tem já leis que o próprio PT está querendo implementar no Brasil em respeito aos diretivos da ONU. Dizem assim, nós vamos implementar essa agenda e vai ser assim, assado, vamos monitorar a execução disso aí. Então, sabe, isso deixa de ser um órgão meramente pela paz mundial. Agora já estão querendo governar países através de uma interferência secundária. A ONU e a OMS... Eu devaguei aqui, eu usei um exemplo, tá? Uhum. A gente está falando de Conselho Popular, estamos falando agora de OMS. Mas o princípio é o mesmo, tá? Mas assim, tá, entendi. Entendi o que você quer dizer. Mas eu só queria comentar que, vamos lá, ONU e OMS, eles têm na verdade, a função, não sei se é a função. É de orientar. Mas, sugerir coisas. Sugerir, né? exatamente. Daí, não sei se chega a ser uma violação de soberania se um presidente X decidir implementar. Depende da comissão. Depende da comissão. E depende das leis que você aprova no teu país. Por quê? Tem uma comissão lá, que é a Comissão de Segurança. Se você não obedece o que a Comissão de Segurança faz, que eles querem, eles podem sim invadir o teu país. Eles podem prender qualquer um no país hoje. Se você viola qualquer preceito do Conselho de Segurança da ONU, que são 5 membros, você é considerado um terrorista internacional. A ONU, esse Conselho de Segurança, pode mandar prender, bloquear todos os teus bens e depois define o teu destino. Mas tem umas travas nisso. Não tem nenhuma trava. Acabou todas as travas legais locais. Não tem nenhuma trava. Agora, tem o lance do veto. Agora obedece diretamente. Então, os países aceitando, 5 países. É por isso que a Rússia, em certo ponto, é fundamental. Porque do Conselho de Segurança, nós temos um país que não tem tanto vínculo direto com o Brasil, que é a Rússia. Os outros 4 têm interesse. Ou são rivais, ou têm interesse. Então você tem lá a França, você tem Estados Unidos, tem Inglaterra e tem a China. Esses 4 países têm interesse no Brasil ou têm rivalidades. A França tem rivalidade agrícola, os Estados Unidos têm rivalidade agrícola, a China tem interesse, né? A Inglaterra está ambígua, mas a Inglaterra vai na onda dos Estados Unidos. O único que está separado desse jogo todo de interesse ou de ter alguma parte aqui na briga é a Rússia. Então, se a gente não é amigo da Rússia, ao menos nesse sentido, eles não vetam nada. Falam assim, não, quer saber, o Brasil agiu de má fé aqui com a Rússia, eu vou
votar a favor de qualquer intervenção no Brasil por qualquer razão que o Conselho de Segurança queira. E agora, esses 5 países têm uma motivação muito mais clara. Né? Estão muito mais uníssonos em termos de uma agenda de controle. Estão muito mais uníssonos do que jamais estiveram antes. Então isso que é preocupante, é entender como é que o jogo internacional está entrelaçado com o jogo local. É isso que a gente precisa talvez comunicar, porque não é tão visível. Né? Como é que a ONU está interferindo? Não é diretamente, concordo, não é diretamente, não tem uma agência da ONU aqui e tal, mas a interferência existe. E você tem juízes, você tem governadores, tem partidos que estão seguindo as diretrizes e que estão se beneficiando de outras trocas que não estão tão visíveis assim. Então eles conseguem manipular politicamente um país a assumir leis. Então o que acontece? Tem leis que a gente passou aqui que nos subjuga ao Conselho de Segurança da ONU. Se o Conselho de Segurança da ONU definir que você é um terrorista, os teus bens, a sua liberdade de ir e vir, de se comunicar, tudo isso está em jogo. Mas para isso eu preciso ser um terrorista. Para isso você precisa ser um terrorista agora. Hoje em dia eles estão... A definição de terrorista tá ficando bem larga, né? E quem é terrorista é quem eles não gostam, quem acha que não serve da agenda deles. Então tá muito perigoso isso aí. Então isso é o Conselho de Segurança. Aí tem outros conselhos. Tem o OMS, que é de saúde. Se o Brasil começar a passar leis aqui que nós vamos obedecer ao OMS, que nós estamos sobre a orientação do OMS, e que nós temos que ter essa orientação para ter acesso a vacinas de tal e tal corporação que existe em outro lugar do mundo, o que é isso? Isso é uma violação do nosso direito de avaliar o que é melhor para a saúde do brasileiro. E você está cancelando essas, como você muito bem colocou, você está cancelando esses limites, essas chancelas que existem no modelo constitucional de Estado de Direito em plenitude, com um país soberano e com uma sociedade bem representada. Você está... O interesse deles é criar o governo global, do ponto de vista ocidental, criar um governo global no qual um pequeno grupo, muito distante daqui, vai comandar a vida aqui. Vai comandar as leis que nos regem, os representantes que nós elegemos, o estado de coisas e opções que nós temos em termos de poder empreender, de poder tudo, consumir, lazer, tudo isso. Então é esse tipo de controle que está surgindo aí. Eles fazem parte disso, não tem a mínima dúvida. O Lula já até falou, quero aqui abrir a Amazônia para que fundos e etc. Isso não vem de graça. Isso não é, vou botar 500 milhões lá no Brasil, 1 bilhão lá no Brasil, porque eu adoro o verde da mata, tão lindo o verde da mata, me encanta, vou botar 1 bilhão aí. Qual é a troca? Sempre tem um outro viés, e o viés é sempre de controle. Se não é tão visível, é porque o viés é de controle e você está cedendo a controle internacional. Isso é apenas um dos aspectos, tá? Mas antes eles vão estabelecer controle local.